O São Paulo recusou uma proposta do Paphos do Chipre pelo atacante Gustavo Santana, atacante que foi destaque do São Paulo na temporada passada no Sub-20 e também atuou na Copinha deste ano. Ele marcou 4 gols e foi peça importante titular na campanha do vice-campeonato. O Gustavo Santana ele estava emprestado ao São Paulo no ano passado e aí teve todo aquele imbróglio, né, do São Paulo ter utilizado ele ali por poucos minutos na partida contra o Cuiabá no Brasileirão Sub-20, e aí o São Paulo acreditava que a cláusula só era válida para o jogo, o time profissional e não, era válido também para a base, e aí o São Paulo teve que pagar, tinha que pagar 1 milhão de multa para o Cuiabá pela utilização, mas acabou entrando em um acordo, acertou a sua compra por 1 milhão, referente a 80% dos seus direitos. E aí, com essa renovação, ele assinou um contrato até 2028 com o São Paulo. E aí, qual que era a expectativa? Gustavo Santana joga a copinha, ele já era a última copinha dele, assim como o Paulinho, era o limite de idade, ele não tem mais idade para jogar no Sub-20, sobe para o profissional e fica treinando com o grupo e busca um espaço, essa era a expectativa. Tanto que nas férias o Gustavo abriu mão de viagem, de aproveitar, de descansar, não. Ele treinou em 2 períodos, se condicionou tudo visando uma possibilidade de jogar no profissional, o que acabou não acontecendo. Ele acabou até, treinou em algumas oportunidades nos profissionais, mas foi colocado para treinar no Sub-20. Aliás, ele foi colocado para treinar em Cotia, separadamente do grupo, e tá lá escanteado, afastado do elenco profissional, sendo que ele poderia estar jogando, ou pelo menos treinando, junto com o elenco lá na Barra Funda. O Roger não quer utilizar, não faz parte dos planos, não tem problema, mas deixa ele treinando na Barra Funda, assim como está acontecendo com o Belém, assim como acontece com vários outros atletas que estouraram o limite de idade, mas estão lá treinando e aguardando uma oportunidade, ou quem sabe na próxima janela de transferências você consegue fazer com que algum outro clube tenha contato. O Paphos entrou em contato, a proposta foi recusada pelo São Paulo, não soube dos valores, tá? Eu ainda não soube dos valores, quando a gente tiver essa atualização, a gente traz com mais detalhes. Mas essa situação até gerou um incômodo do entorno do atleta, porque, cara, ele já tem 20 anos, já tem o limite da idade. Custa deixar só treinando na Barra Funda? Deixa ele lá treinando, porque você não desvaloriza o atleta, você deixa o atleta lá treinando como profissional, tem uma alegação de que, pô, tem muito atacante, aí não deu espaço, poxa, e aí agora a gente tá buscando uma oportunidade. Então você não desvaloriza o atleta, mas você deixando ele treinando separadamente lá no Sub-20, você acaba desvalorizando. O contrato dele é até 2028 e segue essa indefinição. Ele está treinando normalmente, mesmo com esse incômodo do entorno do atleta. Ele tem trabalhado, tem feito tudo que tem que fazer e está aguardando uma oportunidade de treinar lá na Barra Funda. O que você acha dessa situação aí do Gustavo Santana? Eu quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários, tá? O São Paulo trata essa sequência dos próximos jogos fora de casa como um ponto de virada no Brasileirão, tudo para dar uma tranquilidade para o técnico Roger Machado. O São Paulo tem compromissos importantes no Campeonato Brasileiro daqui para frente. Vai enfrentar, por exemplo, nos 2 próximos jogos, o Mirassol em Campinas e o Bahia em Bragança, 2 jogos como mandante do São Paulo. O confronto contra o Milionário está sendo minimizado nesse momento por conta da altitude e pela tranquilidade que o São Paulo tem na Copa Sul-Americana, pelo menos neste momento. Inclusive, do que a gente tem de apuração, a expectativa é de, nesse confronto contra o Milionários na terça-feira, o São Paulo ir com uma equipe bem alternativa. Então, a ideia é mudar os rumos no Brasileirão. O São Paulo, mesmo com uma sequência não tão positiva, o São Paulo está na 4ª colocação ainda, está no G4, com 9 pontos de distância para o líder Palmeiras, mas ainda está no G4 da competição. Então o São Paulo entende que 2 vitórias importantes nos 2 próximos jogos, contra o Mirassol e contra o Bahia, além de dar uma tranquilidade maior e uma segurança dentro do G4 no Brasileirão, você consegue deixar uma pressão externa um pouco menor para cima do Roger Machado. Internamente, a própria comissão técnica vê essa situação como um ponto de virada para que o São Paulo possa, de fato, conseguir ter mais estabilidade dentro do Campeonato Brasileiro e também na temporada. Nos bastidores há esse entendimento de que, com isso, já depois de ter aliviado a pressão interna, as coisas possam acontecer de uma maneira interessante, tá?
Apesar desse cenário, né, negativo por conta do Rui Costa, de ser a personificação da antiga gestão e tudo, há um entendimento de que mesmo com a torcida se manifestando contra o treinador, tudo isso pode ter uma modificação com resultados positivos. Tá? Depois da derrota contra o Vasco, depois da vitória contra o Juventude, a diretoria decidiu pela permanência, além de confiar no projeto, eles entendem que pesa também a multa contratual, que é considerada relevante, tá? O clube já ofereceu o suporte necessário para o Roger e os resultados passam a ser determinantes para a sequência do trabalho, tá? Então, a gestão Massis acredita que fez o possível dentro do que era possível para dar essa estabilidade para a comissão técnica. Agora os resultados que vão determinar se eles terão essa tranquilidade ou não. O que você acha disso tudo? Quero muito saber a sua opinião. Bora lá continuar avançando? Pera aí que eu recebi, ó, eu gosto assim ao vivo, durante aqui eu recebi um negocinho de um conselheiro aqui, calma aí. Vamos ver se é informação, hein? Vamos ver. Ih, rapaz, ó. Tem a ver, inclusive, com o nosso clima. Eu recebi aqui de um conselheiro. Ó, vamos ter mais briga por aí. Prepare-se. Ih, rapaz, que loucura. Mas, enfim, bora falar de uma briga agora, né? Que teremos aí nos próximos instantes, que acho que é importante da gente trazer. Bora falar sobre a Massis e Outenhari. A oposição articula um pedido de impeachment contra o Massis no São Paulo e há também uma briga relacionada ao Outenhari versus Massis. Façam suas apostas, bora explicar toda essa situação política do São Paulo. A crise política do São Paulo tem novos bastidores. Eu sempre falei para vocês que pós-gestão Casares estava tudo muito bagunçado, estava tudo muito nebuloso, estava tudo muito, entre aspas, briguento. Pois bem, as coisas estão acontecendo. Um grupo de oposição, que é o STP, que é o Salve Tricolor Paulista, o movimento, articulou e mobilizou nas últimas horas para estruturar um pedido de impeachment contra a Massis Júnior. Esse pedido, do que me passaram, deve ser enviado ainda nessa sexta-feira, tá? A alegação é de gestão temerária por conta do Massis ter feito parte da gestão Casares por 5 anos na condição de vice-presidente. Então eles querem enquadrar o Massis nessa situação. Ainda não foi protocolado, pelo menos até a gravação deste vídeo, mas a ideia é pegar todos os elementos possíveis, fazer um pedido para enviar para o Conselho Deliberativo, o Outenhari enviaria para a Comissão de Ética e aí, enfim, as coisas poderiam acontecer com toda a tramitação num processo bem parecido ali com o que aconteceu com o Júlio Casares, aí tem conselho consultivo, na verdade, enfim, todo o processo que vocês já conhecem referente aí ao que aconteceu com o Casares. O movimento ocorre em meio a um ambiente de uma tensão política, marcado por divergências políticas que envolvem desde a votação do Conselho até a permanência de nomes ligados à antiga gestão em funções estratégicas. O clima se agravou após um novo embate institucional. Na última quinta-feira, o Massis, ele entrou com um pedido de expulsão do presidente do Conselho Deliberativo, Outenhari de Abreu, alegando irregularidades na conduta de temas como a reforma do Estatuto. Enfim, gente, é uma rusga entre Outen e Massis que vem crescendo desde lá daquela reunião do Conselho Consultivo por conta do áudio da Cris Massis, e aí foi se acumulando. Teve também na votação do balanço, onde o Outen se colocou como uma personificação sobre alguém que estava contra a isso. Então, os próximos passos, o grupo precisa reunir um número mínimo de assinaturas necessário para convocar uma reunião extraordinária no Conselho. Se eu não estiver enganado, são 50 assinaturas. Nas minhas contas, se eu não estiver equivocado, o Salve o Tricolor Paulista, só esse movimento consegue essas assinaturas, ou chega no número bem próximo. Então é mais ou menos por aí. A partir daí, o eventual pedido pelo impeachment será debatido internamente e aí tudo acontecer. Se for aprovado nessa etapa, o presidente pode ser afastado do cargo, com o processo seguindo posteriormente para a Assembleia Geral de Sócios, responsável pela decisão final, em um rito semelhante ao que aconteceu recentemente no clube, tá? Então, ó, Outenhari, Massis estão se combatendo, ainda o movimento Salve o Tricolor Paulista também, que é contra os dois, né, mas
tem votado em algumas questões próximas ao Outen, o Outen tem se articulado, mas o movimento Salve Tricolor Paulista não é favorável ao Outen, é só uma questão política que nesse momento está sendo favorável, essa questão, mas Outen, Macis, aí tem também, enfim, a guerra política do São Paulo começou, meus amigos. Teve o impeachment e a ano eleitoral, e eu avisei quando o Casares foi empichado, eu falei, gente, não vai ter tranquilidade. Os bastidores do São Paulo vão comer solto, porque... Até eu vou pegar a mensagem que eu recebi do conselheiro para vocês entenderem. O São Paulo não é uma briga para o melhor da instituição. É briga entre si e por poder. Se prepare que vem mais briga por aí. Com esse recadinho do conselheiro... Mas foi a troca, né, Arnaldo? Não, a troca, então, mas Napoleão já foi. Sim. Assim como uma briga política, o Casares já caiu, já foi. Né? E o Roger tá nessa situação. O último jogo foi essa manifestação toda. A torcida do São Paulo tá rachada. É o que a gente falou no início do programa. É completamente diferente do Corinthians. Do Corinthians também, mas completamente diferente do Flamengo e do Palmeiras. Nunca há coesão. A torcida organizada está com o Roger, o resto da torcida não está com o Roger. E ele vai dirigir o time fora do seu estádio, né? O São Paulo começa a sua nova fase itinerante no Brinco de Ouro contra o Mirassol, um jogo chave para o São Paulo. A questão dos shows, a propósito, né? Que para mim é o pior contrato de todos os tempos. O São Paulo teria a obrigação de fazer 4 shows por temporada, abrigar 4 shows, já prevê 12 nessa... vai entrando no caixa lá. Qual que é o simbolismo para quem acompanha o São Paulo? O show, você lembra do show? Camarote, escândalo camarote, desvio. Foi quando caiu o Casares. Então esse contrato não é o responsável por isso, mas simbolicamente ainda tem isso. Você não imagina que vai vir benefício para o São Paulo disso? Né? Exato. Né? E depois desse jogo, o outro do Brasileiro contra o Bahia será em Bragança, não será no Morumbi. Sabe-se lá se terá Morumbi nos 3 últimos jogos até a parada da Copa, que são contra o Botafogo pelo Brasileiro e os 2 da Sul-Americana. Seriam, no máximo, mais 3 jogos em casa até a parada da Copa. E já tem um monte de shows programados durante a Copa. Até aí tudo bem, depende. O período extrapola a volta dos times à atividade. Então, por exemplo, isso é uma boa notícia para você. O São Paulo recebe na última rodada do campeonato do primeiro turno. Encerra com o Atlético Paranaense. Aonde? No Morumbi, né? Não sei. Né? Mas então, já não é tão boa notícia, porque é longe de casa, né? Bom. Mas vai ser assim o ano inteiro. E quem treina no São Paulo se ferra. Quem joga no São Paulo são 37 dias longe de Morumbi agora, certo? Acho que é isso que eu vi, 37. Eu dei uma sugestão, o Napoleão não gosta da sugestão. A torcida do São Paulo está lá enraivecida, agora está torcendo às vezes contra o time, contra o técnico. Poderia usar essa energia e protestar no dia dos shows. Todo dia de show, faixa. Fora, cabeludo. Quero meu estádio de volta, quero não sei o que lá, não sei o que lá. Porque é isso, os caras roubaram a casa do São Paulo. Mas já que você esticou esse assunto aí, e que eu acho bastante importante, o São Paulo foi tricampeão do mundo alugando o Morumbi. Era para futebol, mas era Corinthians, Palmeiras, Santos, todos jogaram no Show também tinha lá. Também lembra? tinha. Eu nem morava aqui e vi em vários. Ou outro, né? O Pacaembu recebia muitos também, né? O que não acontece mais agora. Mas enfim, é uma realidade. Eu compreendo e acho que você está mais do que certo em olhar todo esse cenário de camarotes. Onde está esse dinheiro? Por que esse dinheiro não está fazendo do São Paulo tetracampeão do mundo, por exemplo? Tá certo. Agora... Não é isso, porque não traz pelo menos uma melhora financeira. Exato, que você possa olhar, bom, o clube passa por isso, mas aqui está a contrapartida. Agora eu quero te perguntar, por que não um gramado sintético no Morumbi? Você tá querendo me sacanear. Não, a gente discutiu isso com o Palmeiras um pouco antes. Não é assim que o Palmeiras se torna competitivo ante o Flamengo? Também. Sim, mas eu não acho, não é uma solução... simpática a torcida do São Paulo? Não é simpática, não é simpática, é um jogo chamado futebol. Está tendo futebol e o líder está sintético. Mas aí você pode dizer que o Palmeiras só é líder por causa do sintético? Não acho isso. Né? Não é. O que eu acho é que, Napoleão, em qualquer liga séria do mundo não tem gramado sintético, não é para a prática do futebol. Mas é uma necessidade. Se fosse uma liga séria, não teria sintético.
Né? Será? Não sei. Claro, não tem. Então por que não tem nenhum lugar? Se tem aprovação da FIFA... tem aprovação da FIFA, mas a minha questão é em relação à necessidade do São Paulo, que toda hora tem que sair de casa. Mas por um contrato mal feito. E como ele seria bem feito? Porque o Mick Jagger, quando ele quer vir para o Brasil, ele fala, eu vou em outubro. Certo, o São Paulo não tem a capacidade de abrigar tantos shows quanto o Palmeiras tem, é isso. E não precisa ter. Então, é tua visão. Não precisa ter. Não precisa ter. Até porque essa conta, que nunca é clara, ela exclui a arrecadação da bilheteria dos jogos, que não é ruim. Não tem sido ruim para o São Paulo ao longo dos tempos. Sobre a Copa do Mundo não ter sintético, claro que a FIFA prefere o natural, mas também há uma questão importante, né? 60 dias, né? Antes, ninguém pisa no gramado, nem o sei lá quem. Nem o dono do time lá, do estádio. Então tem essa questão que a FIFA prepara os gramados para que eles estejam em perfeitas condições durante a Copa do Mundo. A única coisa que me pega esse lance, eu só queria que o São Paulo demonstrasse, e não é para mim, mas é pro torcedor, olha aqui, ó, vale a pena pra caramba. Olha o tamanho desse dinheiro que, ó, se a gente jogar semifinal de Libertadores 4 vezes, não vai dar. Aí eu acho que aí o camarada vai entender melhor. Pra gente jogar a final da Libertadores, a gente precisa alugar. Porque com isso eu pago o Memphis. Se fosse o caso, entendeu? Se provar que pro torcedor que o valor é legal pra caramba, vale. É nisso que eu queria chegar. Muito em apenas 11 partidas até o momento. E o jogo contra o Juventude, né, foi praticamente uma despedida do Morumbi. São Paulo inicia agora uma sequência longe de sua casa. O Morumbi, inclusive, que tem se tornado um caldeirão aí para o Roger Machado. A pressão é enorme lá, né? O tricolor ficará aí pouco mais de um mês sem jogar em seu estádio. A próxima partida no Morumbi será apenas no dia 19 de maio contra o Milionários pela Copa Sul-Americana. O templo sagrado do futebol brasileiro, né, receberá alguns shows durante esse período, que é o caso do The Weeknd, que se apresentará no dia 30 de abril e 1º de maio. O São Paulo mandará o jogo contra o Mirassol, como eu falei, no Brinco de Ouro, e contra o Bahia, lá em Bragança Paulista, no estádio Cícero Souza Marques. Após isso, o São Paulo tem uma sequência de 4 jogos fora de casa. No dia 7 de maio, contra o O'Higgins, pela Copa Sul-Americana no Chile. Contra o Corinthians, no dia 10, pelo Campeonato Brasileiro em Itaquera. No dia 13, contra o Juventude, jogo da volta da Copa do Brasil em Caxias do Sul. E contra o Fluminense, no dia 16, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. É uma sequência dura, viu, rapaziada? Uma sequência que com o Roger Machado na berlinda, né? E pode cair durante essa sequência, a depender dos jogos, os próximos jogos. Não chega nem no clássico contra o Corinthians em Itaquera, tá ligado? Embora a Independente, a organizada do São Paulo, né, uma das organizadas, tenha feito um pacto ali com o elenco pra chegar pelo menos até a pausa pra Copa do Mundo, né? Vamos ver. No Morumbi, o São Paulo de Roger Machado tem 75% de aproveitamento. Aproveitamento muito bom, né, rapaziada? O clima para o treinador, no entanto, ainda é muito hostil no Morumbi, né? Quanto aos jogos do São Paulo sem o Morumbi, parabéns aí ao Eduardo Toni e os envolvidos, né? O Eduardo Toni, que é diretor de marketing e responsável por esse acordo bizarro com a Live Nation. Hoje o Morumbi, o estádio do Morumbi, virou mais uma casa de shows que às vezes tem jogos de futebol, né, rapaziada? Antes do Roger Machado cair, é preciso demitir tanto o Rui Costa, diretor executivo, quanto o Eduardo Toni. Se isso não acontecer, de nada adiantará demitir o treinador. A gente já sabe que o problema de São Paulo não é treinador. Ponto final, gente. Falando nisso, Arry Maci Júnior veio a público reafirmar o seu apoio a Roger Machado e Rui Costa, tá? O presidente já havia soltado uma notinha patética, uma nota oficial patética para os jornalistas, mas durante a noite de ontem, né, após a reunião extraordinária do Conselho Deliberativo, em entrevista ao Arquibancada Tricolor, o Macis voltou a defender tanto o Roger Machado quanto o Rui Costa. Macis, inclusive, classificou as críticas da torcida São Paulina como, abre aspas, lamentável, fecha aspas. O presidente reconhece o momento turbulento e diz que a torcida impactou diretamente o desempenho do time em campo. Gente, o Macis diz que o Caleri perdeu o pênalti por causa das vaias da torcida. Você acredita nisso? Esse tio Paulo, essa múmia, teve a coragem de colocar a culpa do pênalti perdido pelo Caleri no torcedor, nos 30 mil torcedores que estavam nas arquibancadas apoiando o time durante a partida, porque as vaias foram antes do jogo, no intervalo e após o jogo, mas durante o jogo foi
só apoio. A não ser quando o Roger Machado mexeu lá e tirou o Luciano, que xingaram de burro. Mas de resto, foi só apoio. Mas essa múmia, o tio Paulo do Morumbi, ele simplesmente colocou a culpa na torcida. A torcida não apoiando o técnico, que é uma coisa lamentável. Foi muito difícil o jogo de terça-feira. Todo mundo desestabilizou todo o grupo. O grupo ficou desestabilizado, até um pênalti nós perdemos. Isso não é normal. Bom, o presidente foi além, né? E afirmou estar fechado com Rafinha, Roger e Rui. É isso mesmo. Estamos lá no CT, lá na Barra Funda. Então quem está tocando sou eu, o presidente, o diretor Rui Costa, o Rafinha e o Rafinha. Tá? Somos nós três. E nós três estamos muito unidos e fazendo o melhor para o São Paulo. Quer queiram, quer não queiram. Nós estamos procurando fazer o melhor para o São Paulo. Eu espero que a torcida entenda e que nos apoie. E apoie o Roger, principalmente. Ele não merece o que está acontecendo com ele. Obrigado, boa noite. Para muitos, a Rimacis comprou uma briga com o torcedor desnecessária. E pela frase, abre aspas, quer queiram, quer não, fecha aspas, dá para garantir que o Roger Machado não deve cair tão cedo, né? A Rimacis mostrou que não tá nem aí para a opinião do torcedor, simples assim, ele não liga pro torcedor. Ele de fato caiu na lábia do Rui Costa, né? E hoje o Macis é mais ali um mero fantoche do diretor executivo de futebol. O Júlio Casares fosse empichado. Foi o torcedor comum que fez com que Mara Casares e Douglas Schwartzman fossem expulsos, além do Márcio Carlos Magno. Foi o torcedor comum. Você que tá no sofá, você que tá me assistindo, você que vai no estádio às vezes, mas não é toda hora que você vai. Você que é taxado como um torcedor de sofá, ou não sei o que lá, que sempre é ironizado, né, ridicularizado. Foi você que fez com que esses caras caíssem. Você tem grande força, cara. É só a gente se unir, se organizar e fazer um baita protesto. E o São Paulo fez um contato inicial por Dorival Júnior nos últimos dias, tá? A ideia era entender as condições de um eventual acordo. A informação foi trazida aí pelo Jorge Nicola e confirmada por Alexandre Zanqueta, tá? A gente já tinha falado sobre isso, mas a confirmação veio de fato agora. Nicola deixa claro que o clube não vai admitir nunca, né, os contatos publicamente por motivos óbvios. O contato teria sido feito por um aliado de Rimacis, como eu informei aqui pra vocês. A conversa foi feita ali com o empresário de Dorival Júnior. Contudo, o representante afirmou que Dorival não tem intenção de negociar com o São Paulo, tá? Ao menos enquanto o Roger Machado estiver no comando técnico, ou seja, o Dorival só abrirá negociações com o São Paulo quando o São Paulo demitir o atual treinador. Isso em forma de respeito ao Roger, tá? O aliado de Macis então pediu para que, se o Dorival receber uma proposta de algum clube, para que o São Paulo, né, seja avisado dessa oferta. Grêmio, Internacional e Santos são alguns dos times aí que tem técnico na Berlinda. E o nome de Dorival Júnior agrada muito a esses clubes, tá? Principalmente o Internacional. O contato pelo São Paulo foi feito, mas o Macis ainda não vai tomar nenhuma decisão em relação ao Roger neste momento. O Dorival só viria para o São Paulo, inclusive, essa aqui é a informação que a gente apurou. O Dorival só viria para o São Paulo caso o Rui Costa fosse demitido, tá? E aí, se o Roger cair, o Rui Costa deve pedir para sair, né? Em todo caso, o Rui Costa não deve ficar por muito tempo no São Paulo, não. O problema será ali se algum outro clube contratar o Dorival Júnior, né, que é muito aprovado nos bastidores do São Paulo, e conselheiros e boa parte da torcida quer o Dorival no São Paulo e temem que o São Paulo demore demais para contratar o treinador, que está dando sopa no mercado, tá? O entendimento é que o Macis vai se arrepender ali de se não agir rápido para trazer o Dorival Júnior. O contato foi feito, mas o Dorival só vai abrir negociação caso o São Paulo demite. O São Paulo, perdendo o Ferreirinha, existe uma possibilidade dele trazer o David, o DVD. O que tem de notícia aqui? Nada, mas o DVD é um cara identificado com o São Paulo, já esteve aqui, foi campeão de Copa do Brasil, vive uma fase excelente no time do Vasco, e o que pega como um agravante aqui na história, um adendo a mais aqui, é que o Arboleda pode estar fechando com o Vasco. Um sonho antigo do Renato Gaúcho, que já quis o Arboleda lá no time do Grêmio, quando ele era técnico do Grêmio, agora ele teria pedido o Arboleda no time do Vasco. Só pra deixar claro, o Arboleda tá vindo pro Brasil, lá pro dia 30, no dia 30 é o que tá noticiado, pra vir aqui no São Paulo fechar a tampa da panela. São Paulo não quero mais, e o São Paulo de Arboleda tá bom, também não quero mais. Uma rescisão amigável agora não cabe mais. Como é que o São Paulo pode chegar agora e liberar o cara? Ah, tudo bem, não quero mais ele aqui, vou mandar ele embora, tira a rescisão amigável e aí eu não tenho o custo de quase 1 milhão por mês. Beleza, existe a possibilidade. Agora, o São Paulo tem uma grana alta pra receber porque o jogador abandonou o São Paulo. Então, se o Vasco quiser contratar, o Vasco tem que dar uma grana alta pro São Paulo. Começou o papo em 100 milhões de euros. É claro que o São Paulo não vai exigir 100 milhões de euros no Arboleda. Não existe isso nem pro Messi, imagina pro Arboleda. Então, você tem que ser sensato. O São Paulo, cobrando dinheiro do Vasco, o Vasco vai alegar que não tem dinheiro. Mas o Vasco tem um ponto esquerda lá, que ele faria talvez até melhor do que o Ferreirinha. O trabalho que o Ferreirinha faz aqui, e se fizer melhor ou não, ele viria como um cara de graça pra suprir uma ausência do jogador que quase não joga com o Ferreirinha, e um cara que está de saída do São Paulo. É claro que você pensar no Cebolinha, é mais jogador do que o David. É óbvio que é. É mais jogador que o Cebolinha, que o Ferreirinha, é mais jogador que o David. Fácil. Mas ele também ganhou o dobro. Então, se você pensar, o Cebolinha, jogador livre, vai querer uns 15 milhões de luva,
luvas e tal. É caro. Agora, o David, com o Vasco querendo o Arboleda, nós estamos num universo agora onde se troca jogadores. Eu tava vendo um videozinho do Pato ontem, quando era do Milan, o Pato foi trocado no Jadson, ali no Corinthians. Nós tivemos aí um Arouca sendo trocado no Rodrigo Souto. Nossa senhora, né? Nós tivemos agora, recentemente, aqui um Ferrarese sendo praticamente trocado no Arthur. Então, trocas de jogadores estão rolando aos montes no futebol brasileiro. O São Paulo, inclusive, é um dos que mais troca. Ele bate rolo mesmo, manda pra cá. O São Paulo trocou 5 caras uma época no Cruzeiro, no Serginho Belete, lembra? Veio o Serginho pra cá, no Atlético Mineiro. Então, é claro que o São Paulo ele tem uma situação ali que hoje o Arboleda ele é nosso. Hoje o Arboleda tem que render pra gente. E se for custar uma grana que o Vasco tenha que pagar e mais o David, eu acho que viabiliza demais o negócio e torna-se de um negócio ruim, uma dor de cabeça com o Arboleda pra um negócio bom, onde vai render um jogador pro São Paulo e um jogador que não é um classe A, mas é um cara que na parte mediana, na parte de carregar o piano como um ponta esquerda, é um dos melhores do país. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito.